Olá, Marcelo. Boa tarde já. Pedindo já desculpas aí pelo atraso que a gente teve, é que vai encavalando, o negócio vai pegando um ritmo alucinado aqui e vai atrapalhando um pouco. Peço desculpas aí um pouco pelo atraso, mas a gente chegou aqui em você e a gente quer te escutar. Então eu já deixo de imediato agradecendo a sua presença e o palco do Cop Talks é todo seu. Luiz, boa tarde para todos que nos assistem. Não tem problema nenhum, esse atrasinho pequeno, muito aí decorrente de discussões valiosíssimas que trouxeram conteúdo riquíssimo. Esse, esse bate-papo é muito importante, né? Estou muito grato, agradeço o convite pela participação. Gostaria de parabenizar também a todos que estão envolvidos aí no sistema cooperativo, né, pelo Dia das Cooperativas de Crédito. E gostaria de falar, vou trazer um material aqui para vocês, apresentar um pouquinho dos pontos de atendimento do futuro. Como você falou, eu sou aí executivo de relacionamento na Tecban, executivo de negócios e relacionamentos na Tecban, sou responsável pelo relacionamento com as cooperativas hoje. Então, todas as cooperativas de crédito que estão conectadas ao ecossistema da Tecban, ao grupo Tecban, o relacionamento delas é direto comigo, mas nós temos uma estrutura completa para essas cooperativas. Eu vou trazer um pouquinho, né, de alguns números, e até já para adiantar a apresentação, o Luciano Fantin trouxe informações muito importantes e que estão também um pouco presentes no meu material. Então, as discussões são tão riquíssimas que as informações elas vão se sobrepondo aqui. Então, quando eu falo de ponto de atendimento do futuro, eu não posso deixar de falar, né, um pouquinho aí de como está a fotografia atual hoje, da questão da digitalização, das questões das moedas digitais. Então, é o que eu vou trazer. Meu material está dividido praticamente em três atos, eu diria, porque eu trago aí um primeiro cenário, a fotografia atual, de onde estamos da digitalização, o que essa digitalização também tem como contraponto a grande importância do numerário, do papel moeda em si, o crescimento desse papel moeda em diversas nações, esse contexto, né, que leva a uma movimentação internacional de agências de autoatendimento, de pools de autoatendimento, e depois mostra um pouquinho de como a Tecban está estruturada para atender, para ajudar em linha também com essa tendência de autoatendimento, de agências de ponto de atendimento. Então, deixa eu compartilhar aqui. Peço que você me informe, por favor, quando estiver aparecendo. Então, pessoal, como eu falei, eu sou executivo de negócios e relacionamento da Tecban e trouxe aqui um material que o Luiz já até, o Luciano, né, me desculpe, adiantou um pouquinho do tema do que a gente vai discutir, que é a questão do avanço da digitalização financeira. Eu separo esse slide aqui praticamente no presente e o lado direito um pouquinho do futuro, do que tem vindo aí das moedas digitais de movimentação. Hoje, quando a gente olha para o presente, essa questão da digitalização financeira, a gente vê uma evolução muito grande nas transações bancárias no Brasil, as transações digitais. Hoje, em cada 10 transações digitais bancárias, em cada 10 transações bancárias no Brasil, 7 são realizadas em canais digitais. A pandemia digitalizou muito essa operação, inclusive os pontos abaixo, né, quando a gente fala o quão expressivo já é a participação dos pagamentos por aproximação. Então, hoje, de todos os pagamentos presenciais, um terço desses pagamentos eles são por aproximação. As transações de pagamento sem dinheiro, então elas também tiveram uma crescente aí nos últimos anos, de 2018 para 2021, crescendo 13% ao ano, 25% em países emergentes, e um número muito mais até significativo, é o que eu trago aqui no último box, da quantidade de pagamento por aproximação quando a gente compara o primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2021, crescendo aí na ordem de 350%. Então, a gente vê que essa questão da aproximação ela não foi uma situação passageira do pagamento por aproximação. Teve toda uma questão da pandemia que incentivou esse pagamento por aproximação e essa tecnologia ela veio para ficar, ela ainda acontece hoje, então ela está ali no cartão do cliente, ela está ali na carteira digital do cliente.
Então, toda essa movimentação levou as companhias e os governos a discutirem outros modelos, como, por exemplo, as moedas digitais, até para fazer esse contraponto das próprias criptomoedas, que ainda não tem uma regulamentação clara, ainda são muito mais um instrumento não de pagamento, mas sim de especulação. Então, os bancos digitais têm se movimentado, esses números atualmente de 105 países, representando 95% do PIB mundial, é um número de 2021. Então, quando a gente coloca isso nos dias atuais, 2022, provavelmente mais países estão discutindo as CBDCs. E aí temos aqui alguns exemplos, como a Bahamas com $100, a China, que é um país altamente digitalizado do ponto de vista de pagamentos, a Europa, que está discutindo a sua própria moeda digital até 2025, o Brasil, onde as discussões estão aí sendo puxadas pelo Banco Central, com o real digital sendo pilotado aí já em 2023. Esse é um pouco do panorama de digitalização que, como eu falei, o Luciano ele trouxe aí muito mais carregado de informações, mas que era até o ponto do painel dele. Eu coloco essas informações para que a gente possa falar que, independente da questão da digitalização financeira, nós temos ainda uma importância gigantesca do dinheiro físico num país como o Brasil, e não só no Brasil, como em todo o mundo. Apesar de índices de bancarização crescentes que tivemos nos últimos anos, e aqui eu trago algumas informações do Instituto Locomotiva, informações recentes, inclusive, onde eles fizeram uma pesquisa com aí algumas milhares de pessoas, onde trouxeram uma informação que ela é muito relevante, né, de que hoje 97% da população brasileira ela se considera bancarizada. Desses 3% restantes, temos aí ainda uma população expressiva, de 5 milhões de brasileiros. Dessa população, dos bancarizados, 80%, né, em torno de 129 milhões de pessoas, movimentaram a conta na última semana. 42% desses bancarizados sacam dinheiro, então são 66 milhões de pessoas que utilizam o papel moeda nas suas vidas. 17% dessa população não movimentaram a conta na última semana, o que eu coloco aqui já um ponto da discussão da bancarização e da questão da inclusão financeira, e 26% dos brasileiros declaram aí o dinheiro como um dos seus principais meios de pagamento. E eu queria aqui colocar um contraponto da discussão, que eu acho que até a gente já tem discutido bastante, não o termo bancarização hoje, mas os painéis anteriores, eu estou aqui desde as 9 horas com vocês, assistindo todos os painéis, que é o termo da inclusão financeira. Porque mesmo a questão da bancarização é um dos elos, é um dos pontos dessa inclusão financeira, que é um conceito muito mais amplo. Então, mesmo que a população ela se considere bancarizada, e eu acho que esse fórum é totalmente relevante para a gente discutir isso, como que está a inclusão financeira dessa população? Como que está a educação financeira dessa população? Como que está o acesso ao crédito a essa população? Porque acho que teve até uma afirmação nas conversas recentes de que hoje todo mundo é banco, todo mundo fornece ali, se coloca como uma instituição financeira para os clientes, mas como que essas instituições, como que todos o mercado financeiro, as cooperativas de crédito, estão se colocando perante aos seus clientes, aos seus cooperados. E aqui já fica um grande diferencial, os meus parabéns para as cooperativas de crédito, que têm isso na sua essência, que têm essa proximidade, que têm isso dentro dos seus valores, de contribuir ali com a comunidade, de contribuir com a questão da inclusão financeira e não só a bancarização, não só colocar esse cliente dentro do seu portfólio de clientes, dentro da sua carteira de clientes, mas você entregar muito mais do que a bancarização em si. Ainda com relação ao dinheiro, né, a pandemia trouxe outro movimento relevante com relação ao papel moeda. Então, vemos aqui do lado direito do gráfico o percentual de circulação de dinheiro em comparação ao PIB. Então, quando a gente olha para países desenvolvidos, nós tivemos ali o Japão com um grande crescimento da quantidade de dinheiro em circulação, a zona do euro também com grande crescimento, pessoal. Vamos lá. Então, a questão do crescimento desse dinheiro em circulação tem relação, sim,
com a pandemia, com o incentivo do governo para essas pessoas. Aqui, já mais abaixo, um pouquinho do dinheiro em circulação também dos países em desenvolvimento, onde a gente também vê esse crescimento de alguns países, como a Índia, como o México, a Argentina, Brasil. A China não tanto, porque é um país que já digitalizou bastante a economia, e ainda no gráfico acima, né, um exemplo curioso é o Reino Unido, que teve aí uma queda, teve um movimento constante de 2015 a 2020, onde ele não teve esse mesmo desempenho, esse mesmo crescimento da base monetária, do papel do dinheiro em circulação, mas vejam só, né, como o dinheiro ele é um ponto de segurança. Neste ano de 2022, agora em junho, teve uma matéria recente do Post Office do Reino Unido, dizendo que o volume sacado pelos clientes tem crescido bastante no Reino Unido, porque os clientes têm visto, a população ela tem visto no papel moeda a segurança de controle de orçamento. Então, com toda uma questão de economia, de guerra, uma questão inflacionária que, por muitos anos, a Europa, os outros países não tiveram essa crescente na inflação, eles estavam até... esse é um problema que nós, brasileiros, tivemos muito relevante no passado, estamos acostumados a ouvir, a discutir a inflação, mas que os europeus e outros países não tinham essa situação, e eles têm se colocado aí uma relevância no dinheiro físico para fazer o controle do seu orçamento. Então, quando a gente fala de União Europeia, de outros países, quando a gente coloca faz esse paralelo com o Brasil, que é um país de dimensões continentais, a gente vê a importância desse dinheiro físico para a questão de estruturas, população que não tem a instrução financeira correta, que não era ainda bancarizada, que não tem o acesso às instituições financeiras, às cooperativas, apesar das cooperativas estarem crescendo muito a sua participação, que também é muito relevante, muito importante, mas essa população ainda não tem esse acesso e é importante o dinheiro físico. Então, aqui a gente tem algumas tendências quando a gente olha para esse cenário, o que tem se materializado, o que tem se desenhado para agências de autoatendimento, né? A nível mundial, tendência de mercado. Cada vez mais a questão do digital e do omnichannel. Então, a gente tem aqui que estar presente no digital, mas a gente tem que estar presente no físico também, tem que ter uma presença com qualidade, como até comentou a Liora, da Unicred, né, da importância das cooperativas, como as cooperativas de crédito veem a importância no seu canal, no seu ponto de atendimento do cliente, que precisa estar ali, que é um atendimento diferenciado. A questão do omnichannel, de você entregar para o seu cooperado, para o seu cliente, a mesma interação, a mesma integração, o mesmo relacionamento em qualquer canal que você tenha, seja ele online, seja ele digital, seja ele um canal mobile, um canal físico. O crescimento do autoatendimento, então, quem de nós aqui não olhou com certo ceticismo ali, ou olhava para aqueles equipamentos nos supermercados, os totens de autoatendimento, quando eles começaram a ingressar no país, a gente olhava ali e falava, poxa, não tem ninguém utilizando, que ideia bacana, mas eu vou passar aqui no caixa humano. Então, você tem esse crescimento de autoatendimento e um crescimento na aceitação do público em utilizar o autoatendimento, e isso leva aqui para esse segundo box, onde a gente discute, onde a gente entende que tanto digital, como omnichannel, como o crescimento do autoatendimento, como todo o contexto de digitalização em si, traz e tem trazido para o sistema financeiro, para o sistema cooperativo, para todo o ecossistema, redução de custos e mais eficiência. E dentro desse modelo, né, que a TecBan é uma das empresas do modelo puro, nasceu assim de economia compartilhada, que também tem sido muito discutido. Eu vou mostrar no próximo slide o porquê dessa economia compartilhada estar dentro das tendências do mercado. O que vemos também dentro das instituições é o crescimento das ATMs recicladoras, que são aqueles caixas eletrônicos onde você pode fazer ali sem envelope o saque e o depósito. Então, essa recicladora, ela faz uma melhor utilização do numerário. Então, você, ao mesmo tempo que um cliente está sacando, outro está depositando. Então, esse equipamento, a gente consegue atrelar ele, por exemplo, às métricas de ESG, as questões de ESG, porque reduz carbono, reduz a movimentação de guarda de valor, reduz a movimentação do dinheiro, otimiza a operação desse numerário. Então, é um dos pontos de tendência do mercado.
Outro ponto é o autoatendimento como canal de venda, né? Um autoatendimento muito mais do que um saque em si. É você transformar o caixa eletrônico, transformar a sua agência, o seu canal, assim como você tem hoje no mobile, diversas ofertas, como você consegue ter de forma digital essas ofertas, você transformar esse ponto de atendimento no mesmo conceito do one-stop shop. Então, você consegue, dentro desse caixa eletrônico, ter, dentro desse autoatendimento, ter ali uma expansão do seu serviço. Outra tendência de mercado é a automatização e terceirização do que não é core. Então, como também ouvimos na palestra anterior, você foca no seu negócio, você foca no seu cliente, e nós não somos bons em tudo e nem precisamos. Então, a parceria com outras empresas, a parceria com outras empresas específicas que tenham ali, que o core daquela empresa seja o que não é o seu core, essa cooperação entre essas instituições, buscando essa economia compartilhada do modelo, é uma tendência também do mercado, além de agências de negócios, relacionamento, uma mudança no perfil da agência, né? Porque quando você tem aí uma queda pequena aí do volume de numerário sacado, você acaba transformando a sua agência de negócio em relacionamento, numa agência mais próxima do seu cliente, uma agência, um ponto de atendimento compartilhado, de nicho, focado no seu negócio, e você terceiriza ou automatiza toda a questão que não é o seu core. Aqui eu trago um pouquinho, né, o quanto a TecBan já está alinhada às tendências mundiais, e é até um ponto interessante quando a gente fala de que, fora, mundialmente, uma questão que está se discutindo é o ATM Pooling, que é uma tendência mundial. A gente tem aí acompanhado o mercado e temos visto diversas instituições se juntando para criar seus poolings de autoatendimento, ou instituições independentes criando seus poolings de autoatendimento. E eu falo que é interessante, porque a TecBan é uma empresa de 40 anos, então, agora no ano de 2022, a TecBan fez aí aniversário de 40 anos, e nós temos esse conceito de economia compartilhada do ATM Pooling, nós nascemos assim. Então, é muito interessante ver o quanto o mercado veio, durante o tempo, se adequando a essa questão do pooling. Então, a gente tem aí algumas iniciativas, como a Geldmat na Holanda, a Bancomat na Suécia, a Batopan na Bélgica e a Otto na Finlândia. Não vou me estender aqui para falar muito delas, mas é um modelo muito parecido com o da TecBan, do Banco 24 Horas no Brasil, onde você tem algumas instituições ou uma iniciativa própria que instala esses caixas eletrônicos em locais diversos, né, estabelecimentos comerciais ou o Through the Wall, em qualquer que seja o ambiente, e você tem essa iniciativa de otimização de ATM, que inclusive é esse o próprio nome que a Batopan coloca para si mesma, né? Ela fala que ela é uma empresa de iniciativa de otimização de ATM. E ela é um projeto em parceria aí com algumas outras instituições, com 4 grandes instituições da Bélgica, e tem um objetivo também muito interessante, que é garantir que 95% da população da Bélgica tenha um caixa eletrônico seguro, né, um caixa eletrônico protegido, em até 5 quilômetros da sua residência ou do seu local de trabalho. Então, é uma estratégia muito relevante de expansão e onde as instituições têm acreditado e têm entendido que esse modelo de ATM Pooling traz diversos benefícios, a questão da redução de custos, que a gente tem até aqui alguns pontos, né, alguns valores, alguns percentuais que já se provaram mundo afora da redução de custo dessa operação através de pooling, por exemplo, uma redução de 5 a 10% com otimização geográfica, uma redução de custos de 5 a 10% quando a gente fala de outras atividades, consolidação de TI, desenvolvimento de software, etc., que pode chegar até 10, 15%, e uma redução geral de custo de 20 a 35%. Então, vejam, né, que toda essa discussão que a gente tem tido hoje aqui é muito rica, do compartilhamento, do cooperativismo, até da intercooperação, né, aqui, nada mais é também do que um modelo de algumas instituições que se uniram para fazer ali o seu pooling e ter benefícios para todo o ecossistema. Já do lado direito, a gente tem uma situação um pouco diferente, um pouco mais recente, mas também muito interessante, principalmente também que quando a gente estava falando aqui, conversando, ouvindo aí as outras apresentações, principalmente o diálogo de intercooperação, eu meio que desenhei até uma operação dessa dentro dessa questão do shared banking, que são as agências que têm ganhado espaço aí também, têm se posicionado fora do Brasil. Aqui eu trouxe 2 exemplos do Reino Unido,
de espaços compartilhados por outras instituições financeiras. Então, a gente tem a One Banks, que a One Banks é um serviço no Reino Unido, ali dos Correios. Me desculpem, o dos Correios é o Bank Hub, mas o One Banks ele é uma prestação de serviço atrelado ao Open Banking. Então, ele tem todo já uma inteligência de Open Banking por trás, onde ele tem um canal próprio. É uma empresa que criou a sua rede, que criou o seu aplicativo e que com compartilhamento de dados, com compartilhamento financeiro, ele coloca toda essa inteligência do Open Banking dentro do caixa eletrônico e atende aí uma quantidade expressiva de clientes de todas as instituições. Uma outra tendência, um outro modelo de negócio que tem surgido também, eu trago aqui o exemplo do Bank Hub, que é uma instituição do Reino Unido, que foi uma junção de 7 instituições financeiras, 7 grandes instituições financeiras do Reino Unido, que se juntaram, criaram um espaço, abriram um espaço ali junto com o Post Office, com a empresa que faz o papel dos Correios lá no Reino Unido, para fazer o atendimento dos seus clientes uma vez por semana. Então, você tem ali, na verdade, você tem uma agência onde você tem um funcionário de cada uma dessas instituições e todos os clientes podem ser atendidos por esses funcionários. Então, é um espaço com 7 pessoas de 7 agências financeiras diferentes, atendendo ali os seus clientes, fazendo atendimentos mais consultivos para os seus clientes, com uma operação financeira, com uma operação de balcão e de gestão de numerário terceirizada. Então, veja que você tem aí cada um dentro do que é a sua especialidade, né? Você tem as instituições financeiras olhando para os seus clientes, atendendo os seus clientes com qualidade, e toda a parte de numerário, a questão da operação, terceirizada com outra instituição. E também, na Nova Zelândia, 6 bancos fizeram recentemente uma parceria para testar um hub bancário também em pequenas comunidades regionais. Então, em grandes linhas, esse compartilhamento, seja ele de compartilhamento de ATMs externos, seja ele um compartilhamento de uma operação dentro de agência, por exemplo, dentro de uma cooperativa, dentro de um ponto de atendimento, ele traz diversos benefícios para o ecossistema, redução de custo, um ganho de eficiência, uma capilaridade, uma facilidade em você ter essa capilaridade maior, de você conseguir avançar para locais onde antes você não conseguiria, ou não fazia sentido financeiro, ou não se aplicava o seu modelo de negócio naquele local, atuando de maneira única. Você junta a sua operação, compartilha ali os seus ideais, a sua estratégia e cria uma operação conjunta. E aqui um pouquinho de como a TecBan está estruturada para atender esse modelo de operação, para atender esse modelo de pooling, esse modelo de terceirização, esse modelo de agência, de Branch as a Service que eu comentei. A TecBan hoje ela é uma empresa com 40 anos de mercado, nós temos toda uma estrutura criada para atender o mercado, para seguir nessa direção, e é um caminho que estamos seguindo, acreditamos muito nessas tendências mundiais, vou mostrar para vocês que elas estão muito próximas do que a TecBan tem aplicado, e tem alguns exemplos de posicionamento da TecBan. O próprio Banco 24 Horas, né, o Pooling Offsite, que é o que estava no slide anterior, inclusive, que é o Banco 24 Horas que vocês conhecem, hoje aí presente em mais de 1.000 cidades, aproximadamente 1.100 cidades no Brasil, com mais de 24 mil caixas eletrônicos, mais de 24 mil equipamentos, onde todos os clientes das cooperativas de crédito hoje já operam, conhecem, reconhecem o caixa eletrônico como um caixa eletrônico, como uma extensão da sua cooperativa de crédito. Então, esse é um modelo já consagrado, com 40 anos, e que, de forma interessante, mundialmente vem sendo aplicado por outras instituições. Temos também o modelo do espaço multibanco. Então, observem ali o slide anterior, né? Guardem na memória a tendência dessa criação de espaços compartilhados. Hoje, a TecBan, no espaço multibanco, nós temos 7 espaços no Brasil. Estamos evoluindo com esses espaços. Já eu passo algumas imagens e detalhe mais um pouquinho. Temos um modelo de pooling na agência,
Então, acreditamos muito nesse modelo, porque você leva, né, todo o autoatendimento que hoje a da TecBan está levando toda essa economia compartilhada para o ecossistema financeiro externamente, a gente traz esse modelo para o ambiente das agências, para o ambiente dos pontos de atendimento. Então, você consegue ali delegar, direcionar para uma operação do Banco 24 Horas toda a sua operação de numerário, por exemplo, mantendo ali uma operação de autoatendimento para totem, para outras transações. Temos o modelo de ATM as a Service, que é o que a gente chama também de ATM Manager, que são os caixas eletrônicos dentro das instituições, dentro das cooperativas de crédito, que podem ser operados pela TecBan, e esse é um modelo muito interessante, porque ele é um modelo totalmente modular. Quando a gente fala da operação de autoatendimento, ela é uma operação complexa, ela envolve a gestão do numerário, ela envolve a manutenção desse equipamento, envolve a monitoração desse equipamento, envolve a necessidade de você fazer atualizações tecnológicas, seguir aí regras e regulamentações, questões de segurança. Então, é um produto, é uma solução onde a gente consegue modular e discutir com todas as instituições, com cada cooperativa, qual a necessidade, qual a sua dor, para que a TecBan contribua também com esse modelo de ATM as a Service para as agências. E um outro modelo, um último modelo, que seria aqui um modelo mais completo, que também foi colocado no slide anterior de tendência, que é o Branch as a Service. Hoje a TecBan tem uma estrutura, um grupo, a TecBan é um grupo com 4 empresas hoje, e nós temos uma estrutura completa, tanto de telecom, tanto de infraestrutura, de obra civil, como de guarda de valor, onde a gente consegue fazer esse portfólio, entregar uma agência, fazer a gestão de uma agência, a transformação de um modelo de uma agência para qualquer que seja o cliente. Aqui um pouquinho também, né, quando eu disse alguns slides anteriores, do quanto é importante você estar nos locais onde o cliente, onde a população está, onde a população necessita, e pensando nisso, a TecBan tem 2 iniciativas muito interessantes, muito bacanas, que levam esse desenvolvimento financeiro para essa população, que são as iniciativas móveis, né? Então, nós temos aqui a solução móvel, o caminhão do Banco 24 Horas, temos também a prestação de serviço para comunidades, para locais distantes, através de um container, que tem ali 2 equipamentos do Banco 24 Horas, esse da foto. Temos, mais recentemente, criamos uma solução de Banco 24 Horas, digamos que mais enxuta, é uma solução para varejo. Então, o numerário, muitas vezes, a instituição financeira, ela não chega, a cooperativa, a instituição, ela não consegue chegar em alguns municípios do Brasil, que é um país de dimensões continentais, com diversos desafios para que a gente consiga entregar essa questão financeira em diversas localidades. A TecBan criou um equipamento que tem as mesmas funcionalidades de um caixa eletrônico. Então, nesse equipamento muito menor, que nós chamamos de Atmo, você tem a possibilidade de realizar saque, de realizar consultas dentro do estabelecimento comercial, o que contribui ali também para a sangria do próprio estabelecimento comercial, para o fluxo de numerário para esse estabelecimento comercial e para o fluxo de dinheiro na comunidade como um todo. E também um avanço da TecBan nos últimos 2 anos aí, que implantamos a nossa operação de moeda estrangeira em ATMs. Então, temos aí hoje mais de uma dezena de caixas eletrônicos também fazendo toda a questão do câmbio, dólar e euro, e instalado em locais estratégicos para essa operação. Falando do espaço multibanco, vou passar muito rapidamente as fotos para a gente não se alongar muito. Esse é o espaço multibanco de Caruaru. Então, vejam que é uma agência, né, um espaço do Banco 24 Horas. Dentro desse espaço, você tem caixas eletrônicos do Banco 24 Horas, mas você também tem a possibilidade das instituições fazerem ali relacionamento com seus clientes, de abrir esse espaço também para essas instituições, para as cooperativas, e gostaríamos muito de evoluir também, né, nas conversas, né, com as cooperativas neste modelo. Aqui algumas fotos de alguns espaços. Hoje nós temos 7 espaços no Brasil. Então, aqui em Belém, Campina Grande, trouxe as fotos de alguns deles, né, não trouxe todos. A imagem abaixo mostra 2 totens
de instituições financeiras nesses espaços. Então, veja que naquele modelo da agência compartilhada que a gente discutiu como tendência, a TecBan já vem aplicando também este modelo no Brasil. Então, é um espaço onde você tem uma operação de numerário, uma operação financeira, que é uma operação complexa, tudo com a TecBan, que é uma empresa que é o nosso core, o caixa eletrônico, a gestão inteligente desse numerário, fica com a TecBan, e a cooperativa, a instituição, ela se faz presente ali através dos seus totens para uma oferta de transações, por exemplo, que porventura não estejam no banco 24 horas. Hoje, né, alguns pontos importantes. Esses locais eles têm uma grande relevância, porque a TecBan tem mais de 150 instituições conectadas ao nosso suíte, então mais de 150 instituições permitem as transações do banco 24 horas, o que atende um volume, uma quantidade de pessoas muito grande no Brasil. Então, é um espaço múltiplo, é um espaço compartilhado, de economia compartilhada, muito interessante também, que não só no exterior nós estamos aplicando também no Brasil. Um outro ponto interessante, também recente, mas indo em linha com o que está de tendência mundial, é o pooling. É o pooling na própria agência. Então, todo esse modelo que você tem de compartilhamento, de eficiência do banco 24 horas, né? Hoje, como eu falei, é o canal de operação financeira, leva toda a ajuda na questão da bancarização, ajuda na questão da inclusão financeira da população, e de forma externa, você traz todos os benefícios desse produto, do Banco 24 Horas, benefícios aí de 40 anos consolidados, para dentro do espaço das agências do ponto de atendimento. Então, o que isso permite, né? Permite com que as instituições tenham um foco no que é o seu negócio, o foco no relacionamento com o seu cliente. Permite também que esse custo ele seja compartilhado, esse custo de infraestrutura, porque hoje este equipamento ele tem ali um modelo de economia compartilhada, ele é remunerado por todas as instituições que transacionam nele, por todas as cooperativas que transacionam nele. Então você elimina, você troca um custo fixo, uma operação fixa, uma operação complexa de gestão de autoatendimento por uma operação de um custo variável e um custo compartilhado com todas as demais instituições que utilizam esse equipamento. E toda a operação de numerário desses pontos do atendimento, eles podem ser centralizados no Banco 24 Horas. Então, você mantém ali o equipamento do Banco 24 Horas dentro da sua agência e também pode manter, é interessante e sugerido que mantenha equipamentos próprios para um complemento dessas transações, para transações que, porventura, você só tenha no seu canal e não no Banco 24 Horas. Então, é um modelo também alinhado aí aos modelos internacionais, às tendências que temos visto, principalmente focado nesse conceito do pooling de ATMs, né? Nessa centralização dessa operação. Aqui um pouco do outro modelo que eu citei, também aplicado pela TecBan há muitos anos, que é a gestão do autoatendimento, a gestão do caixa eletrônico, a gestão dos equipamentos das outras instituições pela própria TecBan. Então, você tem aí equipamentos de algumas instituições, né? Nós trouxemos aqui em fotos, que são todos gerenciados pela TecBan, com alguns modelos de operação distintos. Outro ponto, aqui já finalizando a operação, já finalizando a apresentação, né? É a agência no conceito de branch. Então, nós discutimos nas conversas de hoje, comentamos sobre o modelo de como você tem que se posicionar com a sua agência, atender o seu cliente no seu ponto de atendimento. Então, aqui a TecBan tem um conceito que ajuda todo o mercado a fazer toda essa construção, essa repaginada, essa remodelagem do conceito de autoatendimento. Aqui algumas informações da TecBan, como uma grande aí conhecedora, né, 40 anos com esse pooling off-site, com mais de 150 instituições conectadas, mais de 24 mil ATMs, disponíveis em todo o Brasil, mais de 90 mil transações. Então, são números muito relevantes da TecBan, que nós temos esse modelo de negócio que pode ser compartilhado com todos, e hoje já é. E aqui, para finalizar, um pouquinho das empresas que constituem a TecBan e que permitem, né, que foram criadas para dar essa sustentação para a TecBan, para fazer com que o Banco 24 Horas tivesse essa capilaridade, tivesse essa importância
nacional para a população, e são empresas que hoje têm aí o seu portfólio aberto também para outras instituições, que é a TBNet, a nossa operadora de telecom, a Serviços Integrados, que é uma empresa de revitalização de equipamentos, faz toda a parte operacional da Tecban, a TV Forte, com as guardas, que é a nossa guarda de valor, com uma presença nacional também, e as soluções da Tecban nos últimos anos. A Tecban foi pioneira nas soluções de Open Finance e Open Insurance. Pessoal, me estendi 2 ou 3 minutinhos, agradeço, né? Deixo aqui os meus contatos. Luiz, muito obrigado pela porta aberta para a gente compartilhar um pouquinho das tendências mundiais aí de autoatendimento, as tendências de como a Tecban tem aplicado isso no Brasil, de como a Tecban está alinhada, e me coloco à disposição, aqui estão os meus contatos, me coloco à disposição de todos que desejem entrar em contato com a Tecban para entender um pouquinho mais desse mundo de autoatendimento e para que a gente possa juntos aí conversar e ajudar o cooperativismo de crédito no Brasil. Ô Marcelo, grande apresentação. Tem algumas perguntas, mas o nosso tempo já deu uma estourada. Eu vou anotá-las aqui para depois conversar com você. Achei fantástico, acho que o cooperativismo tem todo esse interesse nessa tecnologia. Aí depois eu vou conversar com você para entender um pouco mais, que tem alguns pontos ali que eu achei interessante, mas aí fica depois com um café entre nós dois. E eu quero te agradecer aí o apoio de vocês aí nesse evento, nesse dia especial do cooperativismo de crédito. Obrigado, viu, Marcelo? Combinado, eu que agradeço, Luiz. Estamos à disposição de todo o cooperativismo de crédito. Como eu falei, a Tecban ela nasceu com esse conceito do compartilhamento, com esse conceito da economia compartilhada. Está próximo ali, quando a gente olha alguns pontos do cooperativismo de crédito, a gente entende que pode ajudar muito em toda a expansão com qualidade que o cooperativismo de crédito vem fazendo. Então, estamos à disposição, agradeço novamente, parabenizo novamente a todos do cooperativismo de crédito pelo dia e um abraço a todos.